A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 75º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Josué. Autor: Josué. O tema do livro: a conquista de Canaã. Data: século XIV a.C. Considerações preliminares deste livro. O livro de Josué é a continuação do Pentateuco, relata a travessia do Jordão por Israel, depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos sob a liderança de Josué. A data bíblica aproximada da invasão de Canaã por Israel é 1405 a.C. O livro abrange os 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. Apropriadamente, o livro recebe o nome do seu personagem principal, que se destaca como líder escolhido por Deus. Do começo ao fim do livro, os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que se tornasse o líder da conquista. Josué viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito e testemunhou as 10 pragas que Deus enviou a esse país como castigo. A primeira Páscoa, a travessia milagrosa do Mar Vermelho e os sinais e juízos sobrenaturais durante as peregrinações de Israel no deserto. Serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois da saída do Egito. Somente ele acompanhou Moisés na subida do Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período. Era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. Por certo, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e guia de confiança, a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo. Em Cádiz Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observara a terra de Canaã. Ele, juntamente com Calebe, rejeitou energicamente o relatório da maioria, que retratava a incredulidade do povo. Muitos anos antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, visão, coragem, lealdade, obediência, inconteste, oração e a dedicação a Deus e à sua palavra. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em que há o Espírito. A tradição judaica no Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão com Josué. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista. As partes do livro acrescentadas depois da morte de Josué foram talvez escritas por um dos anciãos que ainda viveram muitos anos depois de Josué. Josué morreu cerca de 1375 a.C., aos 110 anos de idade. O propósito deste livro. O livro de Josué foi escrito com um registro de fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã. As vitórias da conquista aparecem como os atos libertadores da parte de Deus pró-Israel sobre a decadente cultura cananeia. A violência neste livro deve ser enquadrada nesta perspectiva.
a arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por uma extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou a terra. Iniciando a leitura no livro de Josué, trago os capítulos 1º e 2º para a leitura e complementamos com o livro de Salmos, capítulo 105. A inspiração do dia. Preparação para entrar e a entrada em Canaã. Deus designa Josué e preparação para a travessia do Rio Jordão. No capítulo 1 destaca o versículo 1. Josué, filho de Num. Josué tinha sido um auxiliar achegado e amigo fiel de Moisés durante os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Homem cheio do Espírito Santo, já designado sucessor de Moisés. Deus agora o mandava conduzir o povo dele para a terra da promessa. O nome de Josué significa o Senhor é a salvação. A forma grega desse nome é Jesus. Josué é um tipo ou figura de Jesus Cristo pelo fato de introduzir o povo de Deus na terra prometida e conduzi-lo à vitória sobre seus inimigos. A conquista de Canaã, a Palestina, começou cerca de 1405 a.C. e a liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos. No versículo 2, passa esse Jordão, a terra. Assim como as experiências de Israel no deserto, sua entrada em Canaã e a sua conquista do país podem ser chamadas de figuras que foram escritas para aviso nosso. Primeiro, a terra prometida e a sua conquista pelo povo de Deus tipifica não o céu, mas a herança espiritual atual dos crentes e a sua salvação em Cristo. Segundo, embora os crentes já possuam a salvação e, certo sentido, já estejam nos lugares celestiais em Cristo, ainda precisam combater o bom combate da fé a fim de assegurarem sua posse da salvação final e do repouso eterno. Assim como foi a conquista de Canaã, tomar posse da salvação e da vida eterna também envolve a guerra e a vitória espirituais. Terceiro, para Josué e os israelitas, a posse da terra prometida foi conseguida e mantida mediante a fé em Deus, expressa na obediência à sua palavra e na luta contra os inimigos de Deus. Para os crentes do novo concerto, a posse da salvação e das bênçãos de Deus também é mantida mediante uma fé viva e presente em Cristo, expressa pela obediência à sua palavra, e na guerra espiritual contra o pecado, a carne e Satanás. Por conseguinte, a posse da terra, isto é, a herança do Senhor, pode ser perdida, conforme Josué adverte. A esperança da posse final do repouso divino definitivo acha-se na fé, nas promessas de Deus e no seu poder e na sua presença pessoal. No versículo 5 destaco: serei contigo. A promessa fundamental que Deus fez a Josué: serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. É também o compromisso que ele assume com todos os crentes na luta pela sua fé. A presença permanente de Deus conosco é agora uma realidade através do seu Filho e do seu dom do Espírito Santo. No versículo 7, fazer conforme toda a lei. Para possuírem a terra prometida, Josué e os israelitas precisavam comprometer-se a obedecer a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita no livro, isto é, as Escrituras, que estão descritas no versículo 8, devia ser uma autoridade máxima em confronto com todas as ideias, tradições ou religiões humanas. Esse princípio aplica-se igualmente aos fiéis do Antigo Concerto e do Novo Concerto. No versículo 8, o livro desta lei. Esta expressão refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia,
contendo as palavras, mandamentos e revelações de Deus a Moisés. Evidências da fidelidade de Josué com a palavra de Deus. Falar a palavra e obedecê-la em tudo. Continuando ainda no versículo 8, medita nele dia e noite. Meditar significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo internamente, à medida que se pensa. Abrange refletir sobre a palavra e o caminho de Deus e aplicá-los a cada aspecto da vida da pessoa. E ainda dentro do versículo 8, trago outro tema: farás prosperar o teu caminho. Aqueles que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos, pelo fato de possuir a sabedoria para viverem uma retidão e alcançarem o alvo de Deus para a sua vida. Os requisitos para essa prosperidade e sucesso são: primeiro, ser forte, corajoso e diligente. Segundo, ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos e fazemos. Terceiro, estudar a palavra de Deus com meditação diariamente. E quarto, resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a vida. Essa mensagem dirigida a Josué ensina-nos um conjunto de princípios gerais para uma vida bem-sucedida. Não devemos jamais concluir que Deus tem a obrigação de conceder prosperidade material a todos quanto cumprirem essas condições. Princípios gerais desse tipo não são garantias absolutas, pois estão sujeitos aos desígnios soberanos de Deus para cada um de nós. Às vezes, Ele permite passarmos por sofrimentos e adversidades. No capítulo 2, destaca o versículo 1, na casa de uma mulher prostituta. A casa de Raabe, talvez uma hospedaria, seria um lugar adequado para forasteiros entrarem e obterem informações sem provocar inquietação ou suspeita. Ainda, Raabe é uma mulher pecadora, vivendo no ambiente pagão, mas que passou a crer no Deus de Israel como verdadeiro Deus do céu e da terra. Abandonou a idolatria de Canaã, uniu-se pela fé a Israel e a seu Deus, e veio a ser uma ancestral do Messias. A salvação de Raabe ilustra o fato que, mesmo à vista do julgamento, como era o caso naquele momento, Deus aceita qualquer pessoa que, em qualquer nação, o teme e faz que é justo. No versículo 5, não sei para onde aqueles homens foram. A mentira de Raabe não justifica a mentira por parte dos crentes do Novo Testamento, nem sequer em circunstâncias críticas. Nessa ocasião, Raabe ainda não fazia parte do povo do concerto, submissa às leis morais deste concerto. Sua mentira nunca teve aprovação nas Escrituras. Estas somente aprovam sua fé e obras. Deus não precisa jamais de logro para cumprir suas promessas do concerto ou para proteger os espias. E por fim, os versículos 18 e 21. Cordão de fio de escarlata. O cordão escarlata forma um paralelo com o Cordeiro da Páscoa. Assim como o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas das casas dos israelitas a fim de protegê-los do castigo divino, assim também um cordão escarlata pendurado na janela da casa de Raabe resultou em segurança e libertação para sua família. Por essa razão, alguns consideram que o cordão escarlata tipifica o sangue de Cristo, de que o sangue do Cordeiro Pascual era uma semelhança. E o livro extra, Salmos 105. O salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Destaco os versículos 1 a 45. Louvai ao Senhor.
Este salmo conclama Israel a adorar, louvar, obedecer e buscar ao Senhor, porque Ele conduziu milagrosamente a história pessoal e coletiva desse povo para criar e preservar a nação de Israel como um povo santo que guarda as suas justas leis. O salmista deseja inspirar nos fiéis a gratidão pelo cuidado do Senhor por suas vidas, pela alegria de possuírem a Terra Santa e pela fidelidade a Ele e a sua palavra. Semelhantemente, nós, como crentes, devemos fazer um retrospecto de nossa história, isto é, como Deus tem sido conosco. Isso nos moverá à gratidão e à maior fidelidade àquele que se entregou por nós. Do versículo 4: buscai ao Senhor e a sua força. Somos convidados a buscar não somente a presença do Senhor, como também o poder e a força da sua graça. Primeiro, todos precisamos da força do Senhor para perseverar na salvação, viver uma vida agradável a Deus e testemunhar no poder do Espírito Santo. Segundo, devemos cada dia confiar em Deus e na sua graça. De outra forma, virá a fraqueza e a derrotas espirituais. Daí, com esforço e sinceridade, devemos buscá-lo sempre de todo o coração, para termos confiança na sua presença e poder em nossas vidas. E por fim, o versículo 15: não toqueis nos meus ungidos. Neste contexto, os ungidos são Abraão, Isaque, Jacó, sob seu novo nome, Israel, e José. Não devemos, porém, deduzir deste versículo que toda pessoa se diz ungida, ou seja, Deus seja louvado por este rico dia, deste rico ensinamento. A leitura da Bíblia é o caminho mais confiável e seguro de obter respostas e ouvir a voz de Deus. Amém e graças a Deus.